quais as características genéricas dos povos bárbaros que foram fundamentais para a crise final do Império Romano e o início do que em história se chama Alta Idade Média, construção do feudalismo? Como características gerais, podemos começar com uma localização geográfica e linguística dos povos bárbaros. Eles eram os povos que não habitavam as fronteiras das civilizações grega e romana. Para gregos e romanos antigos, bárbaros eram aqueles habitantes do norte da Europa, eram aqueles habitantes da Ásia que não integravam as fronteiras do Império, das cidades gregas e do Império Romano. A origem da palavra bárbaro vem do modo como os gregos classificavam o linguajar, a língua dos bárbaros de modo geral. Para os gregos, os bárbaros balbuciavam, emitiam sons semelhantes aos sons de bebês recém-nascidos, sons ininteligíveis, incompreensíveis para os gregos, sons que se assemelhavam ao som barbar. Do barbar grego veio a palavra latina barbarus, bárbaros, bárbaro, aquele que balbucia, aquele que fala de modo incompreensível, aquele que fala como um bebê. Como era a política das sociedades bárbaras? Quem organizava, quem comandava politicamente as tribos bárbaras eram conselhos de anciãos, conselhos de guerreiros mais velhos, de homens guerreiros mais velhos. Eram esses conselhos, inclusive, que deliberavam sobre decisões judiciais, sobre o que era justo ou não, e também escolhiam os líderes militares. O líder militar, escolhido pelo ancião, liderava a tribo nas conquistas, nas batalhas, por mérito. Ele havia sido escolhido pelos anciãos, esse líder militar, por ter mostrado suas capacidades de liderança militar. E era uma liderança militar não vitalícia. Isso significa que, na medida em que esse líder militar determinado fosse acumulando derrotas, ele poderia ser destronado, deixar de ser o líder militar. Os despojos de guerra, as conquistas de guerra, pertenciam ao líder militar que as repassava para os seus herdeiros. Portanto, a autoridade militar do líder militar era dependente da sua atuação enquanto líder guerreiro. E o conselho de anciãos, conselho de homens mais velhos, de guerreiros mais velhos, determinava as decisões jurídicas e também a eleição ou não de líderes militares. Economia. A economia dos bárbaros era uma economia agropastoril, baseada na agricultura de grãos como trigo, cevada e centeio e legumes, e na criação de animais como bois e carneiros. Essa agricultura e esse pastoreio, essa economia agropastoril, era uma economia de subsistência. Isso implica dizer que os bárbaros não praticavam o comércio, não conheciam a moeda, praticavam apenas uma agricultura e uma pecuária para a sua própria existência sem acumular excedentes. Dentro dessa economia agropastoril, as terras eram comunitárias. O líder militar, na medida em que conquistava novas terras, as dividia em lotes e distribuía esses lotes para os guerreiros e as suas famílias. Portanto, ninguém era dono da terra, do lote de terra em si, mas exercia o direito de usá-lo. Os rios, as fontes d'água, os bosques para extração de lenha e caça, bem como as pastagens, eram propriedades de uso comunitário. Rios, pastagens e bosques não eram loteados como as terras para a agricultura. Portanto, a propriedade econômica dos povos bárbaros era comunal. O que era privado
era da ordem doméstica, eram os objetos, como armas e utensílios. Isso era propriedade privada, mas as terras eram propriedades comunais. E a sociedade bárbara? Já que falamos de política, de economia, do termo bárbaro, como era a sociedade bárbara? Comitatus, elemento muito importante para entender, inclusive, a Idade Média daqui a algumas videoaulas. Comitatus era uma relação de fidelidade entre o chefe militar da tribo bárbara e os seus guerreiros. O chefe distribuía terras para os seus guerreiros e os seus guerreiros, em troca, deviam fidelidade militar ao chefe bárbaro que lhes havia dado essas terras. Relação de fidelidade entre guerreiros e o seu líder, comitatus. Eram povos seminômades. Usavam as pastagens, usavam os bosques, as fontes d'água em um determinado lugar. Quando os recursos ali se esgotavam, quando a região era determinada como perigosa ou como falha de recursos naturais, esses elementos da tribo buscavam uma outra região melhor. Povos seminômades que faziam da guerra um elemento fundamental para a conquista de novos territórios. Além do seminomadismo e do comitatus, havia a divisão sexual do trabalho. Mulheres cuidavam da casa, cuidavam da educação dos seus filhos, transmitindo oralmente os costumes, e também possuíam conhecimentos de cura médica e de religião. E aos homens cabia a guerra, aos homens cabia a autoridade máxima sobre esposa e filhos, aos homens cabiam as atividades econômicas de agricultura e pastoreio. Divisão sexual do trabalho, seminomadismo, comitatus. A unidade básica de organização das tribos bárbaras eram as cips, notadamente das tribos bárbaras germânicas, cips, ou seja, clãs que eram formados por famílias que se ligavam por laços sanguíneos. Várias famílias formavam um clã, formavam uma cip. Esses clãs unidos formavam uma tribo. A escravidão era comum nas tribos bárbaras. A escravidão por três motivos, por três condições. Ou o escravo era um cidadão, era um elemento bárbaro endividado, com dívidas que não poderiam ser pagas, ou ele era filho de escravos, ou ele era um conquistado de uma guerra, de uma invasão bárbara a uma tribo qualquer. Prisioneiro de guerra, endividado ou filho de escravos. Essas eram as três condições para o escravo bárbaro existir. Falamos de sociedade, falamos de economia, falamos de política. Finalizamos essa videoaula falando de cultura. Havia ausência de escrita. Todas as normas sociais, toda a cultura bárbara era transmitida oralmente, de geração para geração, fundamentalmente em casa pelas mães. O direito era consuetudinário, direito consuetudinário. Os conselhos de anciãos julgavam o que era certo ou errado, baseados nos costumes. Isso é direito consuetudinário, direito fundamentado nos costumes transmitidos oralmente. E na medida em que as decisões judiciais eram tomadas, essa tradição iria se renovando, iria sendo acrescida de novas regras, novas condutas morais judiciárias. Direito consuetudinário, ausência da escrita, a religião era politeísta. Politeísmo, muitos, teísmo, deuses. Os bárbaros acreditavam em diversos deuses. Esses deuses personificavam elementos da natureza. Quando dizemos que os deuses personificam elementos da natureza, queremos dizer que eles representam elementos naturais, mas eles aparecem com formas humanas, personificam, possuem formas humanas. Então os deuses bárbaros eram deuses antropomorfos, tinham formas humanas. Os bárbaros não construíam templos de modo geral, praticavam seus rituais ao ar livre. Era comum o sacrifício de animais e até mesmo de seres humanos para os seus deuses. Thor era um deus, a título de exemplo, que representava o elemento natural do trovão. Para os bárbaros germânicos,
Valhalla era o paraíso. Valhalla era o paraíso dedicado, reservado apenas aos guerreiros que morriam em combate. Aos homens que morriam de doença ou que morriam de velhice, era reservado o Hell, o inferno, um local de trevas. Em síntese, esses eram os elementos fundamentais da cultura, da sociedade, da economia e da política dos povos bárbaros.